Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça Local, na forma da lei. Seção V dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, e os Tribunais Regionais do Trabalho, e Juízes do Trabalho, primeiro, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, segundo, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, terceiro, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, artigo 111, a. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, e, 5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Primeiro, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, e, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as ações que envolvam o exercício do direito de greve, e as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, e os mandados de segurança, habeas corpus habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, v. os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, e, vi as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, vi as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, via execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo 195, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei primeiro frustrada. A negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros, segundo recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Terceiro, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, e, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Observado o disposto no artigo 94, e os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Primeiro, os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Segundo, os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Parágrafo único, revogado pela Emenda Constitucional número 24, de 1999, artigo 117, revogado pela Emenda Constitucional número 24, de 1999, seção V dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral, e os Tribunais Regionais Eleitorais, e os Juízes Eleitorais, e as Juntas Eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos, e, mediante eleição, pelo voto secreto, a. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, b. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre os 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único.
O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Primeiro, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, e, mediante eleição, pelo voto secreto, a, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, b, de 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, e de um juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo, e por nomeação, pelo Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Primeiro, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Segundo, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Terceiro, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Quarto, das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando e forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei, e ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, e versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, e anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção V dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar, e o Superior Tribunal Militar, e os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, e 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção V dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Segundo, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Quarto, compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Quinto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Sexto, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Sétimo, o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Capítulo IV das funções essenciais à Justiça. Seção I do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Primeiro, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Segundo, ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa.
podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendos por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Terceiro, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do terceiro. Quinto, se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do terceiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Sexto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange, i. o Ministério Público da União, que compreende, a. o Ministério Público Federal, b. o Ministério Público do Trabalho, c. o Ministério Público Militar, d. o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos dos Estados. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Segundo, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Terceiro, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Quarto, os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Quinto, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, e as seguintes garantias: a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b. inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; c. irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, quarto, e ressalvado o disposto nos artes 37, x e x, 150, e 153, e 153. Segundo, e as seguintes vedações: a. receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; b. exercer advocacia; c. participar de sociedade comercial, na forma da lei; d. exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; e exercer atividade político-partidária. F. receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Sexto, aplica-se aos membros do Ministério Público disposto no artigo 95, parágrafo único, v. artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público, e promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, e zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, e promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; v. defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; v. expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; v. exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; v. requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; a exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Primeiro, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Segundo, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Terceiro, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Quarto, aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Quinto, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130.
Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, o Procurador-Geral da República, que o preside, e 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, e 3 membros do Ministério Público dos Estados, e 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Primeiro, os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. Segundo, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, e zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas, e receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa, e rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84. Terceiro, o Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares, e exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral, e requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Quarto, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Quinto, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Seção I da Advocacia Pública. Artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Primeiro, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Segundo, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Terceiro, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante a avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Seção I da Advocacia. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção I da Defensoria Pública. Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso X do artigo 5º desta Constituição Federal. Primeiro, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, segundo as defensorias públicas.
estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, segundo, terceiro aplica-se o disposto no, segundo as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, quarto são princípios institucionais da Defensoria Pública. Unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso I do artigo 96 desta Constituição Federal. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções I e deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, quarto. Título V da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, capítulo I do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, seção I do Estado de Defesa, artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Primeiro, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes, e restrições aos direitos de a. Reunião, ainda que exercida no seio das associações, b. Sigilo de correspondência, c. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes, segundo o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Terceiro, na vigência do estado de defesa, e a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial, e a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação, e a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. E via vedada a incomunicabilidade do preso. Quarto, decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Quinto, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Sexto, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Sétimo, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção I do Estado de Sítio, artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Primeiro, o estado de sítio, no caso do artigo 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias. Nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior, no do inciso I, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Segundo, solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Terceiro, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, obrigação de permanência em localidade determinada, e detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, e restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, a prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, e suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso I a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.
Capítulo I das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Primeiro, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Segundo, não caberá a habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Terceiro, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, e as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes. São conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, e o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37. Incisos vi, a linha C, será transferido para a reserva, nos termos da lei, e o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, incisos vi, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei, e v. ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, v. o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, v. o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, vir o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, e aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos vi, x, vi, svi, x, x, v, af, e no artigo 37, incisos x, vi, x, v, bem como, na forma da lei com prevalência da atividade militar, no artigo 37, incisos vi, a linha c, x, revogado pela emenda constitucional número 41, de 2003, x. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Primeiro, as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Segundo, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo I da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I. Polícia Federal, I. Polícia Rodoviária Federal, I. Polícia Ferroviária Federal, IV. Polícia Civis, V. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Primeiro, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Segundo, se dispuser em lei, lhe prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, e exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Segundo, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Quarto, as Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Quinto, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Sexto, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Sétimo, a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Oitavo, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas
a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nono, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do 4º do artigo 39. Título I da Tributação e do Orçamento. Capítulo I do Sistema Tributário Nacional. Seção I dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos e impostos e taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro, sempre que possível. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar e dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário lato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, e das contribuições previstas no artigo 195, e 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso I e B também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, e será opcional para o contribuinte, lhe poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, e o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento, e via arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, e, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, e, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, e 150, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, sexto. Relativamente às contribuições a que alude o dispositivo, primeiro os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, segundo as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, e não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, e incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, e poderão ter alíquotas, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, b. específica. Tendo por base a unidade de medida adotada. Terceiro, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Quarto, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149. Os municípios e Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, e. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Seção I das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, e instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos.
títulos ou direitos, e cobrar tributos, a, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, b, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, c, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha b, ag. IV. Utilizar tributo com efeito de confisco. V. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. V. Instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, e fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Primeiro, a vedação do inciso I, B, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, V, e 154. E a vedação do inciso I, C, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, V, e 154, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, e 156, segundo a vedação do inciso V, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Terceiro, as vedações do inciso V, A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Quarto, as vedações expressas no inciso V, a linhas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quinto, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Sexto, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, segundo. G. Sétimo, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.